Fala turma, aqui é o Gabriel e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bloco de revisão. Nós já acabamos a álgebra linear e nós já fizemos dentro de álgebra linear algumas inferências ao octave. Entretanto, eu não defini o que era octave, nós só fizemos alguns exercícios de matrizes, vetores e o octave na verdade será a nossa principal ferramenta de trabalho para machine learning. Então é muito importante termos essas 3 ou 4 aulas que virão aqui de revisão. Eu fiz um PDF aqui muito simples, só para que nós possamos ter uma orientação do nosso caminho. Vamos então definir o que é octave e o que é uma linguagem interpretada, beleza? O octave é uma linguagem computacional, galera. Então nós realizamos diversas tarefas, certo? Tarefas computacionais e matemáticas, obviamente, para obtermos algum tratamento de dados, ou interpretar algum dado, ou realmente realizar alguma operação. É apenas isso. Então, o Octave, na verdade, ele nasceu, ele era um software para um reator químico, certo? Ele era um software que explicava, só que ele ficou muito bom, né? E aí o pessoal resolveu abranger esse software e hoje ele é usado em larga escala. É um software livre, então vocês podem baixar e ele é muito legal. Ele tem uma compatibilidade muito boa com o MATLAB. Então é realmente uma linguagem computacional muito boa. E eu disse, né, que ele é uma linguagem interpretada. Se eu não disse, estou dizendo agora. Ele é uma linguagem interpretada, galera. Mas o que é uma linguagem compilada? O que é uma linguagem interpretada? Bem, eu dei uma definição aqui muito simples e rápida sobre isso. Galera, tem muita treta em relação à linguagem interpretada, à linguagem compilada, porque há uma ambiguidade aí. E os programadores, né, o pessoal de TI, que trabalham bastante com isso, eu já vi muita treta, muita discussão sobre isso. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não discuto, certo? A única discussão que eu faço é entre Nescau e Todd. Eu gosto de Nescau. E quem pergunta? Eu dei uma definição só para que nós possamos ter uma ideia do que é uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada, beleza? A grosso modo, galera, uma linguagem compilada é quando nós fazemos um código, então nós escrevemos um código inteiro lá e pedimos para o computador compilar, ou seja, para o computador transferir esse código que nós escrevemos para a linguagem de máquina, para que o computador nosso possa entender e executar aqueles comandos. Isso é uma linguagem compilada, quando eu compilo o código inteiro. Agora, quando eu vou fazendo as minhas linhas de código e o próprio computador vai interpretando já, eu passo por um programa chamado interpretador, e esse interpretador já vai interpretando meio que em tempo real. Eu chamo isso de linguagem interpretada. Tá grosso modo? Tá grosso modo. Entretanto, isso aqui não é um curso de linguagem, não é um curso. Não, é apenas uma revisão. Então eu acho que para termos uma ideia do que é uma linguagem interpretada e uma linguagem compilada, tá muito bom essa definição. Dei uma lida aqui, dei um pause, dei uma lida, vocês vão entender melhor. Mas ok, eu não vou querer ficar entrando muito nesse aspecto, nós vamos mão na massa agora e vamos já ir fazendo. Pessoal, vai dando pause no vídeo, vão treinando que vale muito a pena. São operações e funções que vocês irão utilizar em larga escala, galera. Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos de octave e linguagem interpretada, né, acontece um negócio bem legal, que é o seguinte, por exemplo, eu tô aqui no meu octave, já abri aqui, já tinha deixado aberto. Se eu escrever, por exemplo, 3 mais 3, né, 3 mais 3, o meu computador tá muito lento. 3 mais 3, e se eu der um Enter, ele vai me dar 6. Sem problema nenhum. De bate pronto. Veja que se fosse uma linguagem compilada, eu teria que apertar 3 mais 3, ir lá compilar e o computador fazer. Entendeu? Então eu vou digitando um comando, por exemplo, nós vimos lá antes Magic 2, eu sei que vai me dar uma matriz onde a soma das linhas são iguais às somas das colunas. Ele me dá de bate pronto, eu não preciso meio que montar um arquivinho e pedir para ele compilar. Mas isso é muito ruim, galera. Isso é muito ruim quando eu preciso fazer programas grandes, né?
Quando eu preciso de um resultado simples assim, ok. Mas quando eu preciso de um programa grande, que eu preciso ter ali uma sequência estruturada, meio que lógico, isso fica muito difícil, né? Porque eu não consigo aqui fazer essa sequência estruturada. Então o que, que nós fazemos? Nós montamos aqui, eu deixei montado aqui, um arquivo de texto no caso eu tô no Octave, então a extensão dele é .m. Ó, vocês podem ver que eu coloquei aqui identidade.m. Deem uma olhada aqui, ó, nesse arquivo de texto. Foi muito simples, ó. Eu coloquei aqui A igual a Magic 2. Se eu apertasse Enter, na hora que eu escrevi aqui A igual a Magic 2 e apertasse Enter, o Octave já iria me interpretar e já me dar a matriz, como foi o que aconteceu aqui, ó. Eu coloquei Magic 2 e o Octave já me interpretou. Entretanto, no arquivo de texto ele não vai interpretar nada, né? Eu só colocar aqui, ó, que está com Objective-C, eu vou colocar o Octave aqui só para aparecer bonitinho aqui as funções, ó. Então, a Magic 2, beleza. E depois que eu escrevi Magic 2, eu quero que ele me tome essa matriz inversa. Nós já vimos o que é matriz inversa. Vocês não viram, voltem lá, deem uma olhada. E ele tomou a matriz inversa de A. E aí eu quero obter a matriz identidade, que também eu já vi que é a matriz inversa vezes a matriz. Certo? Só que eu quero que o Octave faz isso, vamos dizer assim, meio que tudo de uma vez pra mim, ok? Então eu escrevi esse programinha aqui, salvo esse programa, o nome com uma extensão .m, então ficou identidade.m, e agora eu vou lá carregar no Octave. Eu já sei onde ele tá, eu já sei o lugar onde esse programinha tá aqui. E aqui é bem simples, galera. Se vocês têm Linux, vocês vão fazer com muito mais facilidade, porque a metodologia de busca é a mesma, né, de você ir mudando de diretórios. Agora, se você tem o Windows e não mexe muito ali no executar ali, vamos aprender juntos então. Ó, nós vamos vir aqui e vamos apertar primeiro pwd, certo? Que eu vou ver qual que é o meu diretório. No meu caso aqui, o pwd foi /home/Gabriel. Beleza. Então eu vou dar aqui um cd, que é change directory, né, que é mudar de diretório. E eu vou colocar aquele diretório ali, né, /home/Gabriel. Entretanto, antes disso, eu tenho que dar um ls. Por que um ls? Que eu tenho que ver para os diretórios para onde eu vou, né? Eu quero ir para a área de trabalho, sem problema nenhum. Agora aqui eu aperto assim, cd, espaço, abre aspas simples, né? Aí eu coloco /home/ né, Gabriel área de trabalho. Área de trabalho. E aqui fecho aspas simples. Dei Enter, ele falou que é inexistente, eu fiz algum erro aqui. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Gabriel, área de trabalho, tá tudo certinho, que é maiúsculo aqui, né, galera? Que é maiúsculo, agora eu acho que vai. Foi para a área de trabalho. Vocês podem ver aqui em cima que ele já ficou com identidade.m aparecendo aqui. Ele já foi para esse diretório. Agora aqui é muito simples. Só carregar o programa escrevendo identidade, que é o nome do programa que eu dei. Dou Enter, ele já carregou o programa por completo, galera. Vocês podem ver aqui, ó, eu tinha colocado, deixa eu abrir o programa aqui só para que vocês possam ver rapidinho. Ó, eu tinha colocado aqui Magic 2. Ele fez aqui o A incorporando o Magic 2. Aí ele fez aqui agora o B igual a inverso de A e o I igual a matriz identidade, sem problema nenhum. Então ele executou o programa para mim sem problema nenhum. Beleza? Pessoal, eu tinha dado um pause aqui porque o que aconteceu? Quando eu coloquei aqui Magic 2, eu tinha definido com vocês lá atrás, numa das últimas aulas, que a matriz Magic, ela iria fazer o quê? Ela iria retornar a soma das linhas igual à soma das colunas. Eu tinha comentado com vocês algo muito parecido. E realmente é isso que acontece. Mas deem uma olhada aqui, que eu fiz esse exercício para mostrar para vocês. E eu carreguei, né, o exercício. E quando eu coloquei aqui Magic 2, olha aqui a soma dessa linha. 4 com 3, 7. Agora faz com a soma da coluna. 4 mais 1, 5. Não era. Eu falei, como assim? E realmente tem coisas que nós não sabemos. E eu já vou deixar aqui outro
outro conhecimento muito básico. Quando nós não sabemos, temos dúvida de alguma função, de alguma coisa, vamos no documentation desse software. Nesse caso eu vou vir aqui, na verdade aqui no Google, coloquei lá Octave Documentation, procurei a função Magic, ó, então tá aqui a função Magic, e você pode ver, ó, que realmente a definição era aquela que era mesmo, né? A matriz Magic, ela retorna uma matriz, né? A função Magic retorna uma matriz que a soma das linhas, a soma das colunas e na verdade também a soma das diagonais são todas iguais de mesmo valor. Só que tem uma nota aqui muito interessante, ó, que o n, que é o argumento da função Magic, ele tem que ser maior ou igual a 3, que senão ela não retorna uma matriz mágica, uma matriz quadrada mágica. Então isso é muito engraçado, porque eu não sabia disso e já fica de aprendizado aqui para todos nós, entendeu? Então, se eu tô com alguma dúvida, já vou aproveitar e já vou deixar aqui. A gente coloca assim, ó, venho aqui no Google, né, e coloco Octave Documentation aqui, e ele já vem aqui para o conteúdo da função vem com todas as funções, né, toda a documentação do Octave. Beleza, galera? Se eu tiver dúvida também, já aproveitando que nós entramos neste assunto, deixa eu vir aqui, eu posso também vir aqui e dar um Help Magic, que ele também abre aqui a documentação aqui dentro mesmo do Octave. Aí ele vai falando sobre a matriz e lá. Beleza, então eu acho que abrir um documento externo nós já conseguimos, já até em Plus nós aprendemos um pouco mais sobre a função Magic. Então vamos voltar aqui ao nosso PDF e vamos ir trabalhando um pouco. Vamos pegar algumas funções básicas, né? Algumas coisas que nós podemos fazer. De antemão eu já vou limpar aqui a linha de comando, né? Que é um CLC, é Clear Line Control, né? Limpei a linha de comando. Se eu quiser já limpar também alguma variável, eu vou falar, vou apagar a variável A. Eu posso dar um Clear A. Deem uma olhada aqui no cantinho, ó, o A sumindo aqui agora. Se eu quiser apagar todas, eu posso dar apenas um Clear, ele apaga tudo. Limpar o CLC de novo. Vamos então aqui fazer algumas inferências de verdadeiro ou falso, por exemplo. Então, se eu colocar 6 igual, lembrem-se, igual é uma comparação, ok? A 2, obviamente 6 não é igual a 2, então ele tem que me voltar false. Como ele vai me voltar false aqui na linha de comando? 0, tudo bem? Ele vai falar que a resposta é 0, porque 6 não é igual a 2. Agora, se eu colocar 6 não, né? Não igual a 2, ou seja, esse til significa not, não igual. Não igual é diferente. Então, 6 é não igual a 2? Obviamente, 6 é diferente de 2. Então, se eu apertar Enter, ele tem que me retornar 1. Tudo certo. Nós também fazemos algumas operações lógicas aqui, bit a bit, e podemos fazer a variável, tanto em decimal quanto em binário. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0 e 0, obviamente tem que nos dar 0. Se vocês não sabem sobre operações lógicas, deem uma olhada, procurem no Google, é muito simples, né? E se vocês já sabem, tá tudo certo. Então, 0 e 0 nos volta 0. 0 e 1 nos volta 0. 0 e 1 nos volta 0. 1 e 1 nos voltará 1. Temos outras operações também, como operações E, então 0 e, né, o E, essas duas barrinhas aqui, 0 e 1, vai nos voltar 1. Temos a operação NOT, como nós já vimos é o til aqui, então NOT 0, o inverso de 0 é 1, o inverso de 1 é 0, NOT 0 é 1, o inverso de 1 é 0. E temos a operação OR exclusiva, né, que é a SHOR, então basicamente números iguais, SHOR, né, e que é uma funçãozinha na verdade, né, então é SHOR, aí eu coloco números iguais nos volta 0, certo? E números diferentes nos volta 1.
Aqui, shor, AO exclusiva, 1 e 0, 1 shor 0, nos volta 1. Tudo certo. Então, deixei alguns exemplos aqui, né? Que na verdade, basicamente, eu transcrevi a tabela verdade. Não tá tudo certo. Podem dar uma olhada aqui, ó. Então, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 1 é 1. É isso, galerinha. Se tá com dúvida, dê um pause, dê uma olhada, faz uma reflexão e aí nós continuamos. Vamos continuar aqui com outras funções. Já expliquei o clear, já expliquei o CLC e agora nós vamos ver o disp, né? Que na verdade é do display. Vou dar um outro CLC aqui. Se eu colocar ANS aqui, tá 1, né? Vou então colocar disp ANS. É como o disp aqui faz as vezes do print no Python, do printf enfim, printf, né, em outras funções, em outras linguagens, e ele vai apenas colocar o valor. Então, se eu colocar aqui disp ANS, ou seja, que eu quero que você printa para mim o resultado, ele vai imprimir o valor do resultado na tela. Se eu definir uma variável A aqui como sendo 879, beleza, e colocar disp A, ele vai colocar o valor da variável A. Normalmente a gente não utiliza isso, tá, galera? Porque, simples, ó. Se eu escrever assim, A igual a 879, sem o ponto e vírgula, ele já vai imprimir direto na tela. A gente nem precisa fazer nada. Agora, se eu escrever A igual a 879, ponto e vírgula, ele não imprime. Tava aqui, eu coloquei, mas a gente não usa muito. O que às vezes a gente usa, às vezes, também não é muito, é o disp, sprintf, então sprint, e aqui dentro desse parênteses, mais interno, eu uso um texto. Então, por exemplo, Palmeiras não tem mundial. Eu estou sentindo uma treta! E aí eu posso imprimir este texto. Tudo bem? Sem problemas. Palmeirenses que me desculpem. É só uma brincadeirinha. Tá, continuando. Então a gente aprendeu aqui a colocar um texto. Se eu precisar fazer alguma pergunta, escrever algum textinho aqui, eu já sei também. Beleza. Eu posso usar também aqui o format long. Então o que acontece? Vamos usar um CLC aqui. Se eu escrever pi, eu vou ter pi com 4 casas decimais. Se eu escrever format long, é um comando que eu dou aqui, eu já meio que setei aqui que eu quero que ele aumente essas casas decimais. Então, se eu colocar pi, eu consegui ter 14 casas decimais para o pi. Entretanto, eu não uso muito, então eu venho para o format short. Eu deixo aqui, porque ele deixa com aquele padrão com 4 casas decimais. Galera, tem outra coisa aqui que é sobre o histograma, né? A gente usa bastante isso daqui, principalmente em probabilidade, estatística, e vamos dar uma olhada no histograma aqui. Eu vou definir uma variável, né? Uma variável A aqui, como sendo, eu vou copiar essa que está aqui, só para vocês verem. 2, 3, 4, 1. Tá, Gabriel, o que é o histograma, né? A grosso modo, muito rápido também, que é só uma revisão, mas o histograma, ele é um gráfico de frequências, tá? É basicamente isso. Então, se eu perguntar para você aqui, ó, nesse vetor A aqui, quantas vezes o número 1 aparece? Você vai me responder, ora, Gabriel, o número 1 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. O número 2 aparece quantas vezes? Ora, aparece uma vez. O número 3, uma vez. E o número 4, uma vez. O histograma ele vai basicamente pegar essa variável e vai fazer um gráfico disso. Como que faz? Pelo comando histograma de A. Na hora que eu der Enter, ele já vai abrir uma tabela, aqui um gráfico, na verdade, com esse histograma. Olha aqui que bonitinho.
Então, o número 1 apareceu 4 vezes, ó, o 4 aqui, 1. O 2 apareceu uma vez, o 3 apareceu uma vez e o 4 apareceu uma vez. Galera, isso em probabilidade é que nem cachaceiro em bar. Todo dia você vai encontrar. Deu pro lanche, deu de fora. Mas enfim, vamos pra próxima, tá? Prometo parar com essas piadinhas ruins, eu prometo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver agora alguns comandos para criação de vetores. Também é muito utilizado. Vou começar de um jeito bem legal, que são com passos sequenciais. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui vetor, beleza? Igual. Eu quero que o meu vetor comece por quanto, por exemplo? 2, vai. Então eu vou colocar 2, beleza? 2 pontos. O passo do vetor, ou seja, eu quero que ele vai de 3 em 3. Perdão, de 2 em 2. E vai até o 20, por exemplo. Pode ser de 3 em 3, de 2 em 2. Fiz isso, o meu vetor se autocriou, indo de 2 em 2, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, até o 20, começando do 2, terminando no 20. Posso usar isso exaustivamente. Mas vocês vão testando, vão brincando, sejam curiosos, galera. Testa aí exaustivamente. Posso usar também o ones, galera, ou seja, eu vou criar uma matriz, né, o ones aqui, apenas de elementos 1. Então, 2 linhas e 2 colunas. Dou Enter, criei uma matriz ones de 2 linhas e 2 colunas. 2 linhas, 10 colunas. Enfim, vejam que não tem... Ah, Gabriel, eu quero criar um vetor. Beleza. Uma linha, 10 colunas. Não tem problema nenhum. Da mesma forma que eu tenho o ones, eu posso ter o zeros. Então, 2 linhas, 10 colunas. Uma linha, 10 colunas. E aí aqui eu vou brincando sem problema nenhum. Beleza? Aqui eu tenho mais 2 funções, certo? Muito interessantes. Que são 2 funções randômicas, né? Uma é a função rand. Então eu vou criar uma matriz com elementos randômicos, ou seja, elementos aleatórios, tá? 3 e 4, por exemplo, eu vou criar uma matriz 3 linhas e 4 colunas com elementos totalmente aleatórios. Se eu apertar de novo, vocês podem dar uma olhada que os elementos não são iguais, porque eles são aleatórios, tá? E eu tenho também a rand n, né? É só colocar um nzinho aqui. Essa função, ela também é aleatória, só que ela tira esses números de uma distribuição gaussiana, galera. Se eu apertar Enter, eu também vou ter aqui este caso, esta matriz aqui, criada pela função rand_n. Vamos ver se tem mais alguma coisa para a aula de hoje, né? A função i, né, que vocês já tinham dado uma olhada, né? Mas eu vou fazer aqui de novo. Então, se eu escrever i2, eu faço eu crio uma matriz identidade, 2 linhas e 2 colunas. Lembrando que matriz identidade é uma matriz quadrada, galera. Então, aqui não tem muito erro, galera. É só uma revisão. Vocês vão ver que nós precisamos ter isso em mente. Eu não quero que vocês decorem, pelo contrário, eu quero que vocês tomem ciência que isso existe, tá? E caso surja alguma dúvida, vocês façam igual eu fiz. Não tinha uma certeza ali sobre a função magic. Fui lá no documentation do Octave, dei uma olhada ali. Se você não entende inglês, traduza, o Google Tradutor tá aí para isso. E entenda, porque a gente não vai saber tudo. Obviamente tem 1 milhão, muita coisa, tem muita função. E a gente não vai saber tudo nunca, né? Então a gente tem que estar sabendo pesquisar, que já é uma grande ajuda. Vocês tomando ciência que isso existe, treinem um pouquinho, vocês já estarão prontos para começar as aulas de Machine Learning, beleza, galera? Esse PDF aqui, normalmente eu não disponibilizo os PDFs, mas esse PDF aqui eu vou pedir para o editor disponibilizar, porque tem todas as funçõezinhas aqui para que vocês brinquem um pouquinho, tá? Então eu vou pedir para ele disponibilizar na descrição do vídeo. E é isso, galera. Muito obrigado. Vamos juntos. Tá acabando a revisão, já vamos começar de fato o nosso curso. Muito obrigado. Até mais.